Mas, Elivaldo, você viu que em Brasília, no Senado Federal, houve uma grande disputa envolvendo o candidato dos democratas, que acabou vencendo as eleições, e o candidato do MDB, que acabou desistindo das eleições. Exatamente, sabia que perdia, né? Aí acabou recuando, né? Recuando da disputa lá pela presidência do Senado. Isso, claro, fez com que a temperatura elevasse ali um pouquinho e gera uma expectativa de como serão as discussões e os debates a partir de agora no Senado Federal. Elivaldo Barbosa. É uma situação nova, inegavelmente uma situação nova. O Senado com a direção alinhada politicamente ao Palácio do Planalto, que tem uma série de reformas, matérias, projetos de lei, como esse de ontem do ministro Moro, do anticrime, que vai demandar uma polêmica, ou discussões muito grandes aí no Congresso Nacional. Então, a tendência é de um semestre muito aquecido lá em Brasília, nas duas casas, tanto na Câmara como, sobretudo, no Senado Federal. Vamos lá onde está Adélio Rocha, com uma pessoa que conhece as duas casas, tanto a Câmara que agora está conhecendo o Senado, que é o senador Marcelo Castro. Adélio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. O senador Marcelo Castro, que tomou posse na semana passada, no mesmo dia daquela confusão em torno da eleição do novo presidente do Senado. Senador, o senhor chegou no Senado já um dia em que a casa estava muito animada. Boa tarde. Boa tarde, Délio, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Na verdade, foi um dia triste na história do Senado. Quer dizer, essa abertura, a sessão preparatória do Senado Federal foi uma coisa que eu acho que envergonhou toda a sociedade brasileira. Quer dizer, a população do Brasil já faz uma ideia negativa dos seus representantes, já faz uma ideia negativa do Congresso Nacional. E nós ainda damos um espetáculo daquele, de um baixíssimo nível, então acho que nós começamos muito mal. Mas temos o tempo pela frente para recuperar a imagem do Senado Federal praticando atos dignos, corretos, decentes. Uma coisa é imperdoável, é que numa eleição com 31 senadores, os representantes máximos do povo brasileiro tenham tido uma fraude explícita declarada. Nós éramos 81 votantes e apareceram 82 cédulas votadas, sendo que, no caso aí que estou falando, vinham duas cédulas juntas, ao invés de ser uma cédula dentro do envelope. Então aí foi uma fraude premeditada e evidentemente que nós somos favoráveis de que haja uma apuração, porque não só isso levou a uma segunda votação, como isso é um mau exemplo para as casas legislativas do Brasil inteiro. Então, começamos mal, mas temos tempo para a gente recuperar e dizer ao povo brasileiro que o Senado Federal vai se portar à altura das expectativas da sociedade brasileira. E o Senado escolhe amanhã o restante da mesa diretora, né? Tem aí a possibilidade de ter algum nome piauiense nessa mesa, senador? Não sei. Da minha parte, não. Nós estamos pleiteando. É um direito do PMDB, por ser o maior partido no Senado Federal, embora o PMDB tenha diminuído significativamente no número de representantes, mas mesmo assim ainda somos a maior bancada. O MDB quer ficar com a CCJ. O MDB quer ficar com a CCJ, então tem os pleitos do PMDB, mas não foi resolvido, não foi equacionado ainda. Cargo na mesa, o PMDB está pleiteando, mas eu não estou pleiteando cargo na mesa. São outros colegas que estão pleiteando. Então, se o PMDB vier a ter, que é do seu direito, pelo regimento, pela Constituição, que as bancadas se representam proporcionalmente às suas bancadas, ao seu número de parlamentares, não será para mim. Pergunta do estúdio. Bom, senador Marcelo Castro, muito se falou depois da eleição que Renan Calheiros, como presidente, poderia ajudar muito o governo. Renan Calheiros, como oposição, poderia causar
problemas ao governo através dos seus aliados, das pessoas que são ligadas a ele. Como é que o senhor tem visto no MDB diálogos de pessoas ligadas a Renan Calheiros no sentido de como se comportar em relação às matérias do governo no Senado? Joel, é evidente que isso vai depender muito de como o governo vai tratar o PMDB daqui para frente. O Renan Calheiros e grande parte, eu acho que todos do PMDB, têm muita experiência parlamentar. Quer dizer, eu sou senador de primeira viagem, mas tenho 3 mandatos de deputado estadual, tem 5 mandatos de deputado federal. O senador Jarbas Vasconcelos, por exemplo, de Pernambuco, que foi eleito, já foi deputado federal, já foi prefeito 2 vezes de Recife, já foi governador 2 vezes do Pernambuco, já foi senador, já foi deputado federal, agora é senador novamente. O Zé Maranhão já foi governador da Paraíba, já foi senador da República. O Jader Barbosa se fala que tem vários mandatos. O Eduardo Braga, que é o líder do PMDB, tem 14 mandatos. Então, todos são experientes, são vividos e sabem da responsabilidade que têm para com o país. E sabem fazer análise da situação que nós estamos vivendo para perceber claramente que o Brasil está numa situação talvez a mais difícil que já se encontrou na sua história e que precisará de todos os brasileiros. E, evidentemente, o PMDB não faltará o Brasil numa hora dessas daí. É claro que o PMDB tem a sua posição, uma posição de independência com relação ao governo federal, mas o PMDB irá trilhar o caminho da responsabilidade. Qual é o caminho da responsabilidade? É aprovar aquelas matérias que são importantes para o Brasil, venha ela de onde vierem. O PMDB tem um compromisso com o Brasil, do qual ele não pode se afastar, que está na sua história, pela redemocratização, pelo respeito às normas, pelo respeito à Constituição, pelo respeito às leis, pelo respeito ao regimento. O PMDB sempre trilhou no sentido do fortalecimento da democracia no Brasil e do Estado de Direito e do respeito aos direitos humanos. Pergunta do Elivaldo Barbosa. Olá, deputado, olá, senador Marcelo Castro, boa tarde. Feliz mandato aí que o senhor inicia agora no Senado Federal, uma nova casa, nova experiência para o senhor. Mas eu queria saber, deputado, senador Marcelo, aqui no Piauí, terminada aí essa confusão do recesso parlamentar, o deputado Temístocles foi reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa, houve um choque, mas acabou prevalecendo o consenso. Realmente agora aqui é página virada, a base governista e o MDB estão firmes na aliança com o governador Wellington Dias? Sem nenhuma dúvida, né? Nós participamos da campanha do Wellington Dias, né, de uma maneira efetiva, toda a base do governo, e você deve se recordar, Elivaldo, de todos, que em todas as entrevistas que eu dei, desde a primeira à última, eu sempre defendi que houvesse um consenso, um entendimento, que não fossem para a disputa, que eu tinha receio que uma disputa pudesse deixar alguma malquerência, alguém mal satisfeito, né? Alguém que ficasse achando que foi preterido, e graças a Deus, né, chegou a luz, não foi na 1/10 hora, mas chegou, e houve esse entendimento, um grande entendimento, um consenso entre todas as forças políticas, e foi eleito o nosso deputado Temístocles Filho para continuar comandando a Assembleia, com o apoio de todas as alas da Assembleia Legislativa. Então isso foi muito importante e eu acho que nós saímos engrandecidos desse processo. Nós, a classe política, toda a base do governo Wellington Dias e também os que não são do governo Wellington Dias, que também participaram do processo. Eu acho que foi um exemplo de diálogo, de entendimento que a democracia existe, que a Assembleia Legislativa do Piauí deu para todo o estado do Piauí. Senador, a gente está com o tempo corrido, mas eu queria rapidamente saber do senhor como aquele pacote anticrime que foi apresentado ontem pelo ministro Sérgio Moro foi recebido no Senado. Bom, eu ainda não me debrucei, né, com a devida atenção, com o devido cuidado sobre esse
pré-projeto apresentado pelo Sérgio Moro aos governadores do Estado. Mas tudo que eu pude observar dos comentários das pessoas, dos especialistas na área, é de que o pré-projeto dele está no sentido certo. Ou seja, são passos importantes para a gente combater esses grandes males que existem hoje na sociedade brasileira, que são o crime organizado e a corrupção desenfreada que acontece no Brasil. Então, não tenho a menor dúvida que, evidentemente, haverá de a gente fazer uma análise mais aprofundada, mas um projeto que foi recebido bem pela sociedade e recebido bem, sobretudo, por aquelas pessoas que se dedicam a estudar e viverem nessa área. Então, acredito que terá uma boa acolhida aqui no Congresso Nacional. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. A gente deseja muita sorte para o senhor nesse novo desafio e até nosso próximo encontro. Joelson, olha, o senador Marcelo Castro falando aqui desse pacote anticrime. Hoje pela manhã aqui na Câmara, o deputado Daniel Coelho, que é o líder do PPS aqui na casa, falou muito sobre esse projeto anticrime e ele também disse que deve ser criada aqui na casa uma comissão especial para analisar esse pacote. Vamos ouvir o que ele disse. O ideal é que você tenha uma comissão especial para poder debater e para poder discutir. As bancadas têm que se movimentar também. A nossa bancada já solicitou, no caso do projeto de combate à segurança, uma reunião conjunta entre os nossos 3 senadores e 8 deputados com o ministro Moro, para que a gente já inicie um debate mais no campo técnico, junto com as assessorias, exatamente para a gente ter certeza do texto como um todo e a partir daí passar para o plenário, aonde o debate tem que ocorrer. Então, nós fizemos a solicitação agora, o projeto foi apresentado há poucos dias, mas a expectativa nossa é de que essa semana a gente tenha esse encontro e a gente comece essa discussão. O ministro Moro já deu declarações de que virá à Câmara escutar e debater o projeto com os deputados, mas eu acho importante que existam conversas dentro das bancadas, com grupos menores, permitindo a participação mais direta dos parlamentares. Então, a lei anticrime, que gerou algumas polêmicas, mexe muito na legislação em questões pontuais, mas mexe, são 34 páginas de mudanças, né? Exatamente, e por mais que seja robusta a bancada que dá sustentação ao governo, mas dentro da própria bancada vai suscitar aí polêmica, irão ocorrer muitos debates, divergências, até que esse processo possa resultar ou no aperfeiçoamento ou até talvez mesmo na manutenção do projeto proposto pelo ministro Sérgio Moro. Tá certo. Délio, obrigado pela participação conosco direto de Brasília. Muito obrigado, Délio, trazendo informações para nós, sempre da capital federal. Obrigado, Délio Rocha.